Olá pessoal, paz e bem, mais uma vez nós estamos aqui reunidos para fazermos a reflexão da palavra. Eu sou o Frei Zeca, daqui de Poconé, no Mato Grosso, o portal de entrada do Pantanal Mato Grossense. Estamos juntos para poder fazer essa nossa reflexão. Vocês sabem que nós representamos aqui a equipe de comunicação do 15º Intereclesial das SEBs, que vai acontecer em Rondonópolis, em 2023. Que bom estarmos aqui reunidos novamente. Neste domingo do dia 21 de novembro, nós estamos no 34º domingo do tempo comum e celebramos a solenidade de Jesus Cristo, Rei e Senhor do Universo. A palavra de Deus que nos é proposta nesse último domingo do ano litúrgico convida-nos a tomar consciência da realeza de Jesus. Deixa claro, no entanto, que essa realeza não pode ser entendida à maneira dos reis deste mundo. É uma realeza que se concretiza de acordo com a lógica própria, a lógica de Deus. Então vamos iniciar a nossa reflexão deste domingo, trazendo a presença de todos os leigos e leigas das nossas comunidades eclesiais de base, que hoje também nós celebramos com carinho. Vamos reafirmar os nossos compromissos assumidos no batismo cantando. Pelo batismo recebi uma missão, vou trabalhar pelo reino do Senhor, vou anunciar o evangelho para os povos, vou ser profeta, sacerdote, rei, pastor. Então preparemos o nosso coração para a mensagem que Deus irá nos revelar através das leituras de hoje. A gente já de antemão antecipa dizendo que o Evangelho especialmente vai explicar qual é a lógica da realeza de Jesus que nós celebramos hoje então nessa solenidade. A primeira leitura anuncia que Deus vai intervir no mundo a fim de eliminar a crueza, a ambição, a violência, a opressão que marcam a história dos reinos humanos. É através de um filho de homem que vai aparecer sobre as nuvens, Deus vai devolver à história a sua dimensão de humanidade, possibilitando que os homens sejam livres e vivam na paz e na tranquilidade. Os cristãos verão neste filho de homem vitorioso um anúncio da realeza de Jesus. A segunda leitura, o autor do livro do Apocalipse, apresenta Jesus como o Senhor do tempo e da história, o princípio e o fim de todas as coisas, o príncipe dos reis da terra, aquele que há de vir por entre as nuvens, cheio de poder, de glória, de majestade e que vai instaurar o reino de Deus. Prestemos atenção então às leituras e já nós vamos fazer a nossa reflexão. Leitura da profecia de Daniel. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que, entre as nuvens do céu, vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Deus é rei e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade,
Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Deus é rei e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refúgio a santidade em vossa casa. Pelos séculos dos séculos, Senhor, Deus é rei e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Deus é rei e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dos mortos, o chefe dos reis da terra. A Ele que nos ama e com seu sangue nos libertou de nossos pecados, e que fez de nós um reino, sacerdotes para Deus seu Pai. A Ele a glória e o poder para sempre. Amém. Ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos do mundo se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era, que vem, o Deus Todo-Poderoso. Palavra do Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Você diz isso por si mesmo ou foram outros que lhe disseram isso a meu respeito? Pilatos falou: Por acaso eu sou judeu? O teu povo e o chefe dos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue às autoridades dos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Você está dizendo que sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que está com a verdade ouve a minha voz. Palavra da salvação. A realeza de Jesus não tem nada a ver com a lógica da realeza que o mundo está habituado. Jesus, o nosso rei, apresenta-se a cada um de nós sem qualquer ambição de poder ou de riqueza, sem o apoio dos grupos de pressão que fazem os valores e a moda, sem qualquer compromisso com as multinacionais da exploração e do lucro. Diante dos homens e diante de cada um de nós, Jesus se apresenta só, indefeso, prisioneiro, armado apenas com a força do amor e da verdade. Não impõe nada, só propõe aos homens que acolham no seu coração uma lógica de amor, de serviço, de obediência a Deus, aos seus projetos, de dom de vida, de solidariedade com os pobres e marginalizados, de perdão e de tolerância. Com estas armas, entre aspas, que ele vai combater o egoísmo, a autossuficiência, a injustiça, a exploração, tudo que gera sofrimento e morte. Esta é a lógica desconcertante e incompreensível, à luz dos critérios que o mundo avalia e enaltece. A lógica de Jesus tem sentido para nós? É claro que somos chamados pelo nosso Deus para assumirmos essa construção desse reino ensinado por Jesus. Qualquer aproximação com a forma do reino que esse mundo a compreende como disputa de poder
Isso gera morte, não é o projeto de Jesus para nós. Na segunda leitura, o autor do livro do Apocalipse apresenta Jesus como o Senhor do tempo e da história, o princípio e o fim de todas as coisas, o príncipe dos reis da terra. Aquele que há de vir por entre as nuvens, cheio de poder e de glória e de majestade, para instaurar um reino definitivo de felicidade, de vida e de paz. É precisamente a interpretação cristã dessa figura de filho de homem que falava a primeira leitura. Já o Evangelho apresenta-nos, num quadro dramático, Jesus a assumir a sua condição de rei diante de Pôncio Pilatos. A cena revela, contudo, que a realeza reivindicada por Jesus não assenta em esquemas de ambição, de poder, de autoridade, de violência, como acontece com os reis da terra. A missão real de Jesus é dar testemunho da verdade e concretiza-se no amor, no serviço, no perdão, na partilha, no dom da vida. Hoje a liturgia nos convida a rever isso para que a gente não exerça de modo algum o nosso trabalho, o nosso serviço como garantia de poder, ou como garantia que as nossas ideias prevaleçam diante do comum, diante do comunitário. Que nós possamos, assim, nas nossas comunidades eclesiais de base, fazer acontecer esse exemplo que o próprio Cristo dá no Evangelho de hoje, desse reinado que é compartilhado, que é vivido como irmãos, aonde cada um se caracteriza justamente pela sua capacidade de colocar os seus dons a serviço. Esse é um grande desafio para nós no mundo de hoje. Porque ao contrário dos reinos que nós estamos vendo, é sempre o descarte, a insignificância do outro, a não existência do outro que sofre. E nós, chamados por vocação para fazermos a experiência desse Cristo encarnado nas comunidades eclesiais de base, somos convocados a fazer esse diferencial. Nós chamamos de nadar contra a maré. Enquanto o reino do homem neste mundo exige a fama, o poder, a ganância para sobreviver, nós colocamos como experiência de fé e de vivência comunitária a solidariedade, o amor, a partilha, a comunhão, a participação e a missão que é nos colocado nesse período que somos convocados aí a refletir e a tornar presente na nossa vida a sinodalidade. Então essas leituras de hoje faz com que a gente aqueça o nosso coração para assumir a nossa caminhada de fé. Desde o Concílio Vaticano II, onde nós nos alimentamos como caminhada de comunidades eclesiais de base, nós sabemos que, através também do próprio Papa Francisco, somos convocados a uma experiência de uma igreja aberta e uma igreja em saída, indo em direção à periferia. Então possamos nós, a partir do momento que assumimos que Cristo é o nosso Rei, que seja esse Rei que faz com que vá ao encontro daquele que sofre, Esse Rei que vá ao encontro e atender às necessidades daqueles que suplicam pela sua dignidade. Nós queremos, assim como leigos e leigas nas comunidades eclesiais de base, ser essa voz do Cristo diante daqueles que sofrem. Possamos nós, irmãos e irmãs, que assumimos a nossa caminhada de igreja inserida na realidade, possamos ser esses protagonistas aí de anunciar, por exemplo, essa sinodalidade da qual o Papa Francisco está buscando cada vez mais que a igreja tome esse caminho sinodal, Possamos nós também buscar, diante desse caminho sinodal, a nossa conversão pastoral, porque nós precisamos cada vez mais trazer esse espírito novo para dentro das comunidades eclesiais de base, onde a gente possa renovar, trazer um ar novo e a gente possa nos animar na caminhada, entendendo que essa conversão pastoral pede para que a gente vá ao encontro daquele que sofre, que essa igreja em saída nos faça realmente estar junto com os nossos irmãos, que o reino de Deus assumido pelo Cristo Rei, seja esse encontro junto com os nossos irmãos que sofrem.
E depois que a gente faça também essa experiência dessa conversão sinodal. Nós somos chamados pelo próprio Papa Francisco para que a gente possa compreender cada vez mais o que significa essa sinodalidade no nosso caminhar, que é muito mais do que a reflexão do caminhar junto, mas um compromisso de como igreja a gente faça realmente esse rompimento com uma hierarquia que gera muitas vezes o poder e não o serviço, com uma hierarquia que faz com que existem classes e níveis dentro da própria igreja. O Papa Francisco pede para que a gente se diferencie um do outro pelos ministérios, pelo modo de serviço, né? E não pela identidade, vamos nos colocar quanto poder ou quanto status. Então, hoje, nessa solenidade do Cristo Rei, nós somos chamados por vocação a agradecer a Deus por sermos leigos e leigas, e por tantos religiosos, por tantos cleros, né, padres, sacerdotes, bispos, que caminham junto conosco para que a gente possa construir o reino de Deus aqui na terra. Louvemos e agradecemos a cada um de vocês, a cada um que coloca os seus dons a serviço da comunidade. Que o reinado do próprio Cristo seja o nosso testemunho de que Jesus é aquele que está junto com aquele que sofre. Senhor Deus, faça que os povos busquem o caminho da justiça e da paz e renove a esperança do seu povo. Rezemos. Senhor, vós que sempre estáis presente em nossa vida, fazei de nós testemunhas fiéis, seguindo os valores do Evangelho. Fortalecei-nos, Senhor, para criarmos um novo céu e uma nova terra, alicerçados na prática da justiça e da paz. Nós vos pedimos. Na fecundidade das leituras que nós ouvimos hoje, nessa liturgia onde celebramos a solenidade do Cristo Rei, nós queremos trazer também a experiência nossa vocacional de todos os leigos e leigas na comunidade que assumem na sua caminhada de fé ou seus compromissos batismais uma experiência desse Cristo que é o nosso Rei, mas é um Cristo que se separa completamente dessa experiência de reinado ou dessa experiência de poder da qual não gera vida, de poder da qual gera cada vez mais o distanciamento da vida e muito mais para a morte do que para a vida. Deus Pai de infinita bondade, que nos desses o Teu Filho Jesus Cristo para testemunhar a vivência do reino dos céus, construídos aqui em comunidade. Concede-nos a graça de poder colocar os nossos dons a serviço para resgatar a dignidade dos nossos irmãos e que jamais o nosso modo de servir seja para alimentar o poder, a ganância e os status. Possamos nós, Senhor nosso Deus, nas nossas comunidades eclesiais de base, fazer acontecer o reino dos céus aqui na terra, pela comunhão, pela participação e pela missão. Tudo isso nós os pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Rei da terra, do universo, da nossa vida, das nossas ações. Pelos séculos dos séculos. Amém. Só em Deus o repouso encontrei, só em Deus achei abrigo. Ele é rocha firme, amor, Ele é meu grande amigo. Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor. Eu sei, Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus.
e Senhor, eu sei, Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor. Senhor, eu sei, Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor. Só em Deus o repouso encontrei, só em Deus achei abrigo.